A gente sabe que todo fim de relacionamento é muito complicado, muitas dores, muitas questões, mas depois desse fim, será que é possível uma conciliação? É sobre esse tema que hoje o Fluxo Talk irá debater. Fala pessoas, tudo bem? Me chamo Dan Vilarino e hoje o assunto, vamos dizer que pode ser até um pouquinho polêmico ou não. A gente sabe que todo fim de relacionamento, às vezes existe muitas mágoas, muitas questões, muitas feridas ainda abertas. Mas para a gente falar sobre isso, a gente convidou uma convidada muito especial, direto de São Paulo. Bom dia, Niver, tudo bem? Como é que está? Bom dia, Dan. Bom dia a todo mundo que está nos escutando aqui. Prazer estar aqui podendo esclarecer esse tema que às vezes causa tanta animosidade só de pensar. Imagina para quem está vivenciando. Então, obrigada pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos por tu tirado um tempinho da tua agenda. A gente sabe que é muito corrido para falar sobre esse assunto que com certeza muitas pessoas estão vivendo esse momento ou estão pensando em viver esse momento. Então é muito importante a gente debater sobre o assunto, entender também um pouco, né? E que talvez, por mais que esteja o fim de uma relação, não precisa se tornar inimigos para sempre, né? Dá para a gente conviver da melhor forma possível. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que tu se apresentasse, assim, né, como que você entrou nesta área, o que te levou a entrar nessa área, se teve alguma questão na tua vida que tu falou assim, ah, não existe isso, então eu vou abraçar essa causa. Então conte um pouquinho da tua história aí para quem tá de casa poder ver. Então, eu me chamo Niver e é Niver mesmo. Meu nome já causa uma série de dúvidas quando eu falo, apesar de ser simples, isso faz parte da minha vida até hoje. Eu me divirto com as várias interpretações em relação ao meu nome. Eu nasci em Caxias do Sul. A minha primeira exposição com direito foi em Caxias do Sul. Eu fui estagiária na Defensoria Pública do Estado. Lá foi realmente uma escola para mim. As pessoas que cursam direito, assim como cursam outros cursos, né, de outras áreas, acabam se deparando com a realidade das suas profissões quando atuam nela. E foi lá a minha primeira exposição. Depois disso, depois de um período fora do país, voltei, fui para Porto Alegre, já tinha interrompido a minha faculdade de Direito em Caxias, retornei em Porto Alegre, cursei toda a faculdade trabalhando no comércio para poder pagar aí essa conta de uma faculdade que não era muito barata para mim naquela época, né? E aí, quando eu me formei, passei na prova da ordem, me associei no escritório de advocacia e trabalhava com direito empresarial na parte contenciosa. Então, contenciosa, o que é? O litígio. Aí eu vi como funcionava o processo judicial e a tramitação desses processos com conflitos de diversas, enfim, áreas, né? Envolvendo direito empresarial, mas na justiça. E lá foi que eu me deparei com uma realidade. Eu gostava do direito, mas eu não gostava de como as coisas eram resolvidas ou como elas eram proteladas. Porque quando a gente tem um problema e precisa do judiciário, o judiciário hoje não tem tanta capacidade de resolver o nosso problema com a celeridade que a gente precisa. E eu ficava muito descontente com isso, com a postura de alguns colegas que ajudavam, né, a protelar uma solução. Nesse meio tempo, percebi o que era uma habilidade natural minha. Eu gostava de me envolver com assuntos pessoais. Os meus clientes, que às vezes nos procuravam buscando resolução de conflitos dentro de uma empresa, acabavam externalizando problemas pessoais. E eu tinha esse viés de tentar achar acordo, de conversar com as pessoas. Mas eu passei ali uns 4 ou 5 anos nesse escritório, descontente com a maneira como a gente precisava se submeter ao judiciário, que não tinha essa agilidade, que não podia nos dar, pelo acúmulo de trabalho, a agilidade que a gente precisava. Aí vieram os meus filhos e tudo mais. Eu sempre tive uma conexão muito grande com a psicologia, por ter muitas pessoas que trabalhavam, eu achava uma área muito bacana, até o dia que eu parei. Eu estava realmente descontente com a forma de atuação, estava descontente com a forma de como eu estava atuando como mãe para os meus filhos, porque eu tinha que me desdobrar entre o trabalho, entre as crianças, eu queria ser mais participativa com elas, não me achava eficiente como advogada, né, que precisava submeter esse caso ao judiciário, e fiquei realmente na dúvida se era mesmo direito que eu gostava. E aí um dia eu comecei a me perguntar, mas é direito que eu gosto? Eu gosto tanto da psicologia, eu acho tão legal. Será que é isso que eu quero? Não, eu gosto do direito, eu acho tão legal, mas por que eu não
por que eu tô tão descontente? Ah, porque as coisas não se resolvem da maneira como eu imaginava. E quem sabe se eu começar a resolver, ao invés de pedir ajuda para alguém? Ah, seria interessante. Eu tiraria essa carga do judiciário e começaria a trazer as partes para composições. Mas que área eu poderia atuar? Ah, com direito de família, né? Porque era uma habilidade natural que eu tinha de me envolver com problemas pessoais e de buscar a solução. E foi nesse dia, exatamente nesse dia, é que eu me propus a fazer um trabalho completamente diferente. Nesse dia mesmo, eu já fui buscar uma assessoria para mudar a minha identidade visual, para que as pessoas me vissem daquela maneira, e já comecei a atuar com foco exclusivo em direito de família, né, tentando buscar uma solução não extrajudicial, porque às vezes, dependendo a situação, quando tem menores envolvidos, eu preciso do judiciário, mas apenas para homologar o acordo que as próprias partes fazem. E aí eu encontrei o meu nicho, né? O meu nicho, na verdade, é direito de família. Eu faço divórcios consensuais hoje. E para minha felicidade, hoje eu sou vista no mercado como uma pessoa que atua desta maneira, né? Eu faço negociações em direito de família com foco em divórcios consensuais. E aí faço, claro, o uso de uma série de técnicas que eu fui aprimorando ao longo da minha jornada para fazer com que esses processos tenham desfechos mais rápidos, menos onerosos, se a gente pensar que a gente resolve uma situação em pouco tempo, e menos onerosos também emocionalmente para as pessoas. Sempre pensando que a família, quando passa por um conflito dessa magnitude, que é a separação, né, de duas pessoas, ela não deixa de ser família, ela vai se reconfigurar. Isso quando existem filhos envolvidos. E essa é a essência, é preservar o núcleo daquela família através de um processo que é menos doloroso e que resolve o problema, mas sem massacrar as pessoas. E aí as pessoas podem viver aquele contexto familiar sem o peso que poderia vir com uma separação litigiosa, enfim, e desgastante. Então, é isso que eu faço e entendo que quando a gente fala sobre conflitos familiares, que são coisas que essencialmente vêm com uma carga emocional muito grande, a gente precisa também acomodar isso de uma maneira diferenciada. Não é jogando toda essa situação familiar e até situações que são delicadas de tratar para um terceiro que não está em condições de receber isso e resolver de uma maneira ágil e condescendente com a dor das pessoas. Porque provavelmente esse momento as pessoas elas estão com os nervos à flor da pele, né? Quando a gente pensa em separação, como tu falou, tem toda uma questão psicológica ali envolvendo, uma questão emocional muito forte. Talvez tem partes que estão a favor a essa separação, tem partes que não estão, tem crianças envolvidas. Então, se a gente ficar, como tu falou, o judiciário ele é muito menos humano, né? Ele é muito mais pela lei, ele foca muito mais na razão e a emoção, que é toda aquela questão que a pessoa está colocando ali, fica por segundo plano. Então, eu achei muito interessante quando me passaram o teu contato, tudo, principalmente essa questão humanizada, porque a gente, enfim, qualquer situação, a separação ela é complicada, mas tu ter um olhar mais sensível para essa questão é difícil a gente encontrar, porque como advogada, tu poderia, não, tudo bem, faço a minha parte, não vou me envolver, mas não, tu procura, né, ir a fundo, entender e deixar os lados a menos, né, não em conflitos. Exato, é como você falou, o judiciário ele é técnico, ele vai julgar baseado na técnica. Claro, assuntos emocionais, eles podem ser expostos e são, na maioria dos casos, né? Só que eu preciso da base para isso. Então ficam aqueles processos robustos, com várias informações sigilosas da família, com grandes expectativas, e aí no fim entende-se que aquilo não era base, porque tecnicamente não tinha como sustentar aquela tese. E aí há uma expectativa frustrada. Quando as pessoas chegam a mim, e aí eu falo assim, conciliações, às vezes a gente até brinca, as pessoas dizem, eu não quero conciliar, eu não quero voltar, eu quero me separar. Não, fiquem tranquilos, não vou persuadi-los disso. Sim. Na verdade, a gente percebe que dentro dessa estrutura familiar e desse conflito, existem momentos em que a gente pode trabalhar determinadas coisas para se chegar ao sucesso, que seria, no primeiro momento, divorciar essas pessoas de uma maneira mais gentil, e resolvendo o problema mesmo, né?
Nem sempre, ou quase nunca, as pessoas chegam numa mesma fase emocional de disposição para tratar isso. Como você falou, tem pessoas que ficam anos pensando naquele divórcio. Elas estão vivendo aquilo que a gente chama de luto da separação, que é algo muito importante. A gente tem que tratar com bastante cuidado essa parte emocional dessas pessoas. Então, quando ela chega, ou ele, enfim, para fazer o divórcio, aquilo já foi ventilado, aquilo já foi dissecado na cabeça, mas perfectibilizar isso, contar para o outro parceiro, é uma outra fase, Sim. né? Eu percebi uma necessidade de pessoas que trabalhavam com essa linha de abordagem, porque pela minha conexão com pessoas que trabalhavam com psicologia, especialmente psicologia voltada a casais, que quando realmente o fim era inevitável, como eu vou resolver agora? Porque a visão que o mundo, que a sociedade tem do advogado, que são pessoas que talvez não tenham uma habilidade para trabalhar com questões emocionais, que sejam mais práticos, que tornem aquele conflito técnico para poder submeter a quem vai resolver. E, de uma certa forma, a gente via uma deficiência mesmo no mercado de pessoas que trabalhavam dessa maneira. E aí eu entendi que aquilo era uma oportunidade de trazer, né, profissionalmente aquilo que era essência em mim, que era visceral, que era uma coisa que eu gostava de fazer, que estava aprimorando, né, ao longo, obviamente, da minha carreira, em exposições com outras áreas, para tratar aquele conflito de uma forma mais humana. Não que da outra maneira não seja humana, mas é que ela é mais focada em emoção mesmo, né? E aí entender qual é o estágio, quando a gente faz movimentação com um outro parceiro que sabe que o relacionamento não tá legal, mas nunca imaginou que chegaria a esse desfecho, e trazer ele para a necessidade de resolver, entende? Então essa é uma habilidade que a gente precisa ter para ajustar, calibrar as pessoas naquela emoção, para que elas tenham também a razão ali intacta para resolver assuntos racionais que a gente precisa ao longo dessa movimentação. Então é isso, né? A gente recebe pessoas com um alto grau de animosidade, com uma emoção aflorada e traz, né? Acomoda essa emoção, entende os estágios da compreensão do que está acontecendo, faz com que as pessoas estejam num nível equilibrado e aí resolve a questão prática que precisa ser resolvida. E falo isso porque quando a gente fala em conciliação, não significa que as pessoas chegam e a gente vai perguntar como são as audiências de intuito conciliatório na justiça, ou eram, né? Que as partes sentavam na frente de um juiz e ele perguntava, existe alguma possibilidade de acordo? Não. Então, ok, vamos para a audiência de instrução, que vai ser daqui, sei lá, alguns meses. Então, era uma expectativa que as pessoas tinham medo de chegar ali para chegar e dizer, no primeiro não, claro, porque não se abordava tanto essa questão negocial no direito de família, né? Então, quando as pessoas chegam, elas não chegam preparadas olha, nós vamos nos divorciar, a gente já está definido, está tudo certo, vai ser amigável. Elas chegam tentando fazer amigável. E aí, à medida em que a gente vai mexendo em assuntos delicados que precisam ser resolvidos, a animosidade vem, quando ela já não vem num primeiro momento. Que provavelmente é casos a casos, né? Sim. Então, provavelmente, às vezes, tem casos de que uma mulher que está num relacionamento talvez complicado, abusivo, então tem essa questão também, né? Eu acho que tem que se tratar, é muito particular, né? Então, deve ser bem complicado tu entender o histórico do cliente ali, vamos dizer assim, e entregar a ele o melhor que tu pode para tentar resolver aquela situação. Exato, e é resolver isso que você falou, por exemplo, vamos lá, aplicar num contexto mais factível, assim, a mulher vem e a gente, né, percebe que existe um núcleo familiar que está adoecido, que ela está sofrendo abuso de alguma maneira, ou violência patrimonial, ou violência psicológica, né? Claro, isso acontece com os homens também, não se enganem, não são só as mulheres que sofrem isso, os homens também sofrem. Mas a gente evidencia que isso acontece numa maior proporção com as mulheres. E aí entender aquilo e entender que a gente pode resolver o problema mesmo diante de circunstâncias como essa. Isso, por exemplo, essa situação da violência psicológica, ela é tão sutil para se demonstrar num processo judicial.
ela é tão difícil de sustentar tecnicamente, que às vezes se eu utilizo isso, empoderando essa mulher e dizendo sim, você tem que ir lá, vamos buscar uma reparação, eu tô como se eu estivesse dando uma expectativa que eu não sei se eu vou conseguir atingir. Então vamos resolver isso agora, reconhecemos que isso existe, indicamos pessoas que podem auxiliar ela a se recuperar, a ficar mais saudável e se proteger desse tipo de investida para essa situação concreta e para futuras que possam acontecer, mas resolvendo a questão do divórcio e protegendo as crianças. Que esse é o maior intuito, vamos lá, sabe? Quando a gente faz um movimento de divórcio consensual, se protege o núcleo da família preservando a criança. E não só crianças, às vezes pessoas íntimas da família que sofrem tanto com o divórcio de um casal. Então o propósito é esse, é acomodar a questão emocional, verificar em que estágio elas estão, proteger a família, proteger o núcleo familiar e resolver o problema. Mesmo para situações aviltantes como essa, né, de situações onde a pessoa se sente emocionalmente frágil por conta desses abusos, mas que não necessariamente a gente precisa levar isso para o judiciário através de uma ação litigiosa, uma briga que vai durar 12, 13 anos para se resolver, postergando essa sensação de injustiça que gera com todos esses fatores que a gente acabou de falar. E quando as pessoas elas chegam até o teu consultório para falar sobre essa questão, né? Consultório não, escritório. Vamos corrigir. Mas sabe que tu tá certo, porque meu escritório ele tem uma diferença. É quando as pessoas chegam aquelas, ai, nossa, onde eu sento? Porque parece uma sala. Eu não tenho o meu escritório, ele parece mais um consultório do que um escritório. Eu não tenho uma mesa me dividindo do meu cliente. Justamente para que ele se sinta à vontade em conversar, porque são questões emocionais, são questões confidenciais que vão ser tratadas ali. Então a pessoa acaba se sentindo mais confortável. Então, para mim, quando fala consultório, na verdade eu me sinto privilegiada por dar essa interpretação. Sim. E como eu estava comentando, quando as pessoas vão ter o escritório, consultório, existe muito embate até elas acalmarem os ânimos, falar, não, então vamos trabalhar essa conciliação, ou geralmente sempre é uma pessoa cede mais ou outra mais resistente? Como é que é esse processo? Então, olha só, vou te dar uma notícia que vai aliviar tensões, tá bom? Eu não coloco os casais juntos pra gente negociar, né? Os pares, que eu digo. Por que isso? Porque, claro, já aconteceu, sim, quando eu percebo que eles estão num nível adequado para negociar. Aí tudo bem. Mas quando existe uma grande animosidade, uma dor, sabe, uma tristeza, eu evito. Porque eu atuo de duas maneiras. Eu posso ser a única advogada atuando para essas pessoas, ou eu posso ser a advogada atuando para uma das partes e outro advogado atua para outra, e é a conversa entre advogados. De qualquer forma, sempre consensual. Porque eu não litigo em nenhuma hipótese nesta área. Tá? Divórcios eu não faço litigiosos, eu só faço acordo e as pessoas quando chegam aqui já sabem. Então, aliviando a tensão, o casal não vai precisar sentar para discutir. Esse papel é do advogado. O advogado escuta um lado, o advogado escuta o outro lado, visualiza onde está o problema, visualiza onde está a sensibilidade emocional, trata isoladamente dessas questões com a delicadeza que é preciso para cada pessoa, para cada indivíduo, define onde está o problema, e esse é o diferencial de quem negocia, tá? E resolve o problema através de múltiplas ofertas. Então, eu converso com um, entendo a necessidade, converso com o outro, entendo a capacidade, vou montando possibilidades de acordo e vou levando só o essencial para a gente ajustar numa minuta, que é um esboço de um acordo. E aí, quando está tudo bem, submetemos as pessoas e elas não precisam se encontrar. Nem é interessante que elas se encontrem. Às vezes as pessoas, mas Niver, como é que eu faço? Nós moramos na mesma casa. Eu faço combinados. Então vamos lá, vocês estão me contratando, eu sou profissional, eu vou assumir isso por vocês.
não conversem sobre essas questões em casa. Conversem comigo, me tenham como uma pessoa que pode aliviar essas tensões. Conversem sobre coisas envolvendo as crianças, sabe? Sobre o dia a dia. Essas questões de patrimônio, como vamos fazer com a possibilidade, vamos conversar, vamos concentrar numa pessoa. Porque eu consigo absorver essa carga emocional, direcionar para onde for necessário, entende? E passar só o essencial para as pessoas resolverem. Então, eu, de certa forma, fico intermediando tudo, sabe? Então, as pessoas se sentem mais aliviadas, porque quando se pensa em divórcio, pensa, ah, meu Deus, é briga, vou ter que sentar lá no escritório, a advogada vai botar a gente cara a cara, e vai ser um horror. Não, não é assim. Por isso que a maioria das pessoas tem essa sensação, nossa, foi mais leve do que eu imaginava, sabe? Porque a gente tem essa capacidade de absorver e resolver o que precisa ser resolvido. É uma forma até inteligente, né? Porque, com certeza, se colocasse o casal numa sala para tentar conciliar essas questões, vai acabar virando um tribunal antes, né? De julgamentos, de questões e... E aí, eu vou te dizer, há essa possibilidade? Há. Mas eu reconheço, eu tenho uma afinidade muito grande com a psicologia, mas eu não sou psicóloga, eu não tenho técnica capaz de interferir numa briga de casais, entende? E sair exitosa nisso. Então, cada um no seu quadrado. Então, realmente, para colocar o casal junto, tem que ser através de uma pessoa que tem habilidade para isso. Eu gosto muito, muito, verdadeiramente, de trabalhar com a psicologia aliada. Então, por exemplo, a pessoa já tem uma psicóloga que está tratando, né, que faz a terapia do casal. Maravilha. Ela não tem, então eu indico também, quando há a possibilidade das pessoas fazerem em paralelo, porque isso ajuda muito para os casais entenderem aquela dinâmica, aquele rompimento e o que vai ser necessário estabelecer ao longo dessa separação, porque nós estamos aqui falando especialmente de famílias com um contexto onde existem filhos, e eles vão precisar se relacionar. Você não pode interromper o diálogo, ao contrário, você precisa estabelecer o diálogo. E nada melhor do que ter também eu sempre falo, é um trabalho multidisciplinar, ter pessoas com essa capacidade que possam abordar temas delicados, até colocando esse casal junto, mas aqui, né, na minha área, na minha esfera, no meu campinho, eu preservo isso, sabe? Eu realmente assumo a responsabilidade de fazer essa intermediação, mas eu vou além. Então, eu cuido desde a chegada, eu acomodo, né, as pessoas, direciono para profissionais se eu perceber que precisam e que podem auxiliar em outras áreas, faço as ofertas, alinho o acordo, deixo eles tranquilos, esclareço para todo mundo, coleto assinaturas e submeto ao judiciário para homologar. As pessoas não precisam ir para o judiciário para fazer audiência de intuito homologatório, que seria chegar e ler, você leu o acordo, não. Então, faço de uma maneira que o judiciário entenda que elas participaram de todo esse processo, né? Porque esse é o intuito, fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo. A diferença na advocacia clássica, vamos falar, é que as pessoas vão lá, a primeira coisa que acontece, ela outorga uma procuração para o advogado, no primeiro contato, e o advogado toca tudo. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Eu via, nos anos em que eu fazia faculdade e precisava assistir a audiências, já vi mais de uma vez os advogados ali, as partes ali, e o juiz fazer uma pergunta para uma das... mas a senhora falou tal coisa. Não, eu não falei isso. Não, eu nunca disse isso. Não, mas está escrito aqui. Não, mas eu não sabia disso. E aí o advogado passava a maior vergonha, porque era a tese que ele estava sustentando, mas a cliente não sabia do que se tratava. Então aqui é tudo muito claro, muito aberto. As pessoas sabem absolutamente tudo. A procuração que é outorgada, que me dá poderes para representar essas pessoas, é assinada só no dia que é assinado o acordo. Sim. Então, para mostrar que ninguém vai fazer absolutamente nada sem que aquelas pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. É transparência. Esse é meu objetivo também. E é uma forma de as pessoas conseguirem visualizar que, levantando a bandeirinha da paz, né? Quanto mais claro e mais verdadeiro,
os ânimos começam também a diminuir, né? E as pessoas conseguem uma conciliação melhor. Porque, como tu Exato. falou, deve ser muito complicado tu chegar numa audiência, não falei disso. Sabe? A situação daí vai esquentando uma coisa que já estava, né? Precisa acalmar a questão. E no teu dia a dia, assim, com certeza casais é o que tu mais trabalha e mais conversa. Quando alguém chega até você e conversa sobre a separação, qual tem sido os maiores motivos, assim, que tem sustentado, tipo, nós queremos separar? Olha que engraçado, eu até escrevi um artigo, foi publicado hoje na Conjur, sobre lealdade e infidelidade, tá? Lealdade e fidelidade, no caso. Que engraçado, né? Porque se você pensar, poderia te dizer, nossa, o maior caso, né? O maior caso de a maior motivação dos divórcios seria a traição, por exemplo. E não é. Existe aí um viés nesse pacto de fidelidade que eu percebo que, às vezes, mesmo que quebrado, não impacta na lealdade que eu acho que se sobrepõe a tudo isso, que são outros pactos que as pessoas fazem de forma mais consciente. Eu percebo que a violência psicológica, emocional e a violência patrimonial são fatores mais decisivos para a separação, mais até do que a traição. Não que não venham pessoas com esse propósito, né? Porque entendem que isso faz parte para eles, por lealdade, esse pacto ele tem que ser intacto, né? Ele não pode ser quebrado. Mas na maioria das vezes as pessoas interpretam que isso é uma questão emocional, a pessoa agiu lá por, né? Não estou dizendo se concordam ou não, não é uma postura minha, é só uma percepção minha. Mas quando elas vêm com uma carga psicológica afetada, né, por um abuso psicológico e violência patrimonial, isso realmente, eu acho que extrapola, é uma quebra de pacto de lealdade do casal. Sim, essa violência patrimonial, para quem está em casa poder entender, o que seria o cerne dela realmente? Por exemplo, a esposa, caso aí concreto, né, a esposa começa a perceber que o marido, que é gestor dos negócios da família, que é quem cuida, que quem trabalha de fora, quem traz os recursos financeiros, quem define os investimentos, começa a dizer que não está mais recebendo aquela distribuição de lucros que estava recebendo, né, que faz viagens de negócios e que não volta com o êxito econômico que sempre voltava, e ela começa a suspeitar que ele esteja esvaziando esse patrimônio, sumindo com esse dinheiro, tá? Então, muitas mulheres vêm com essa dúvida. E aí, quando elas falam, começam a questionar seus parceiros, porque ao longo de, vamos dizer, anos de vida, onde a mulher se dedicava mais aos filhos e o homem aos negócios, e aí a mulher se desonera um pouco dessa obrigação com as crianças crescem, ela começa a perguntar, ele se incomoda. E aí ela começa, mas então eu quero saber, eu quero saber, eu não estou contente, as brigas acontecem. Aí ela diz, se você não abrir isso para mim, eu me sinto desamparada, eu vou querer divórcio. Se você se divorciar, você não vai sair com R$1. Você não vai ter nem pensão, você não vai sobreviver sozinha. Isso é clássico. A gente ouve muito, tá? Então, além da violência psicológica, a violência patrimonial, porque também, claro, a violência se configura por efetivamente estar havendo esse esvaziamento. Mas só a suposição disso também já gera consequências emocionais para as pessoas. Então, quando se chega assim no escritório, eu auxilio a compreender a dinâmica daquela família e verificar se isso de fato está acontecendo, se é factível que aconteça. Porque às vezes eu estou tão ferida emocionalmente que qualquer suspeita ela tem uma proporção maior do que de fato é. Às vezes acontece a violência patrimonial, que é realmente a pessoa está lá abrindo contas no nome de outras pessoas para justamente ocultar patrimônio, para inviabilizar a independência econômica se a parceira decidir se separar. Mas quando acontece. Mas quando isso acontece, bom, primeiro que hoje em dia não é tão fácil fazer isso, a menos que a pessoa receba em dinheiro, né? Mas a gente percebe através, né, de
olhar, enfim, mais técnico, né? Tem eu digo assim, uma retaguarda que tem habilidade para buscar informações desse tipo e às vezes tranquilizar as pessoas, né? Dizendo, ó, fica tranquila, isso não está acontecendo. Ou sim, é um alerta, vamos negociar. Mas aí, quando a gente entra em contato com outra pessoa e também entende a postura, entende o que está acontecendo, e aí muitas pessoas, olha, se cuida, meu marido é narcisista, e ele também tem habilidade de esconder informações. Bom, a gente está preparado para lidar com pessoas, né, tanto com diversos perfis psicológicos, mas e sabe como é que é a dinâmica negocial. Talvez, eu sempre falo, né, a experiência a gente adquire ao longo da vivência. Então, o fato de eu também ter trabalhado com direito empresarial há muitos anos me fez ter uma habilidade em reconhecer determinadas posturas empresariais que poderiam, assim, né, indícios dessa suspeita de esvaziamento patrimonial, por exemplo. Mas é isso que eu te falei, a violência econômica, a violência patrimonial, ela acontece dessa maneira. Ou, vamos ao contrário, o casal está em crise. O homem era o gestor da família, era o que trazia recursos econômicos, aqueles valores, dependendo do tipo de casamento, o regime de bens é partilhável ou não, mas vamos supor que seja partilhável. E aí a mulher sempre deixou nas mãos dele, mas aí entraram em animosidade, ela quer se separar. E aí, por ela querer ferir, começa a gastar. Vai lá, e vou dar um caso que já aconteceu, começa a comprar bolsas caras, começa a fazer viagens com as amigas, se hospeda em hotéis caros, sabe? Começa a comprar bens para as crianças, roupas que não estão compatíveis com a realidade econômica daquela família. Isso também é violência patrimonial, né? Então, a gente tem que olhar para os dois lados. Eu sempre falo, eu não sou feminista, embora eu acredite que realmente as mulheres elas acabam sofrendo mais com determinadas atitudes. Mas eu não sou feminista, eu acho que as pessoas elas não precisam suprimir direitos ou qualidades de alguém para mostrar a sua, né? Da mesma maneira que a gente cuida da mulher, que às vezes precisa ser um pouco mais protegida, tem homens também que precisam ser protegidos. Protegidos que eu digo não, escutados, né? Porque a gente precisa... A grande sacada da negociação em direito de família é escutar os dois lados. Em uma negociação, seja de qualquer esfera, e negociações grandes, volumosas, que tenham repercussão, reflexos financeiros grandes, enfim, grandes impactos, você precisa conhecer o outro lado. Você não tem como atuar sem conhecer o outro lado. Mesmo que esse outro lado esteja assessorado por outros profissionais. Porque você só vai conseguir... a dor vem dos dois lados e você só vai conseguir... trazer um acordo eficiente se você conhecer os dois lados. Exato. Porque, como tu comentou, tem que conhecer os dois lados, porque a minha verdade é só minha verdade. E se torna, nesse momento, acho que o ego fala muito alto, né? As pessoas, elas ficam, tipo, o que é meu? Meu, meu, meu. E esquece que tem outro lado, tem outras questões, tem outra visão, tem o porquê também do outro, né? Embora que alguém tenha errado, né, nessas questões, né, não justifica algum erro, por exemplo, caso de traição, né, que tu acabou comentando, mas também tentar escutar, ver o que estava acontecendo, né, que eu acho que é importante para ficar em paz ambas as partes. Nesses casos que você atende, já teve casos em que você começou a trabalhar e houve uma conciliação, e dessa conciliação teve uma reconciliação? Vários! eu acho tão legal quando isso acontece. Mais uma vez, nunca tentamos persuadir as pessoas a voltarem, mas a gente deixa um campo aberto, porque quando a gente tira o problema, as pessoas olham sem o problema, sem a mochila pesada que eu falo. Quando a gente tira a mochila pesada das costas das pessoas resolvendo o problema, elas se sentem mais leves. E acabam entendendo o seu parceiro, se reconectando em outra base. Então é muito engraçado, mas acontece com bastante frequência. As pessoas, olha, a gente está vivendo em casas separadas, o acordo já foi homologado, ou seja, as pessoas estão separadas, mas a gente quer casar de novo porque a gente está bem, só que eu quero morar na minha casa, ele quer morar na casa dele, nós queremos que tudo continue como está, mas a gente reconhece que ainda tem chão para trilhar. E eu acho isso muito legal. Tem a história de uma moça, foi muito engraçado isso. Isso acontece com bastante frequência, assim como acontece das pessoas saírem muito felizes ainda, mas com um acordo ok, todo mundo
eu digo, agindo com condescendência com a pessoa, cumprindo os acordos que foram feitos ali, né? Mas teve uma vez, eu estava atuando aqui em São Paulo para um casal, na verdade eu estava representando ela e tinha uma outra advogada representando ele. E essa advogada era uma advogada que tinha uma linha, atuava mais no contencioso, que a gente chama, processos no judiciário, litigiosos. E aí, nós estávamos tentando achar um acordo, combinamos que nessa fase do acordo ninguém entraria com ações, porque eu me retiraria se isso acontecesse, mas ela não poderia fazer isso. E aí, no meio dessas conversas, dessas movimentações para negociação, a minha cliente chegou chorando, né? Níver, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, ele quer voltar, ele me pede todos os dias, ele está diferente, a minha família está me pressionando, eles querem que eu me divorcie, porque, claro, no início, para ter um paro emocional, ela jogou toda a parte ruim. E a família, agora você tem que se separar. Mas ele também tinha a parte boa. E os filhos, né, ela tinha filhos, os filhos querendo que eles voltassem e a advogada querendo que eles se separassem. Aí eu falei, mas e por que tu precisa decidir agora? Tu não precisa decidir nada agora. Tu não precisa fazer nada. Pode seguir como vocês estão e sentir. Ela, eu falei, você não precisa decidir nada. Você pode esperar. E aí você sente se vai fluir ou não vai fluir. Ela me abraçou como se eu tivesse dado o mapa de um tesouro, um mapa de tesouros indo para ela. E eu falei, não precisa fazer nada. E ela saiu feliz, porque ela falou, não preciso fazer nada, eu posso sentir. E eles se reconectaram. Aí nesse dia a advogada me liga, doutora, o que nós vamos fazer? Eu falei, como assim fazer? Não, mas é que eu não sei, né? Eu fui contratada para fazer o divórcio. Eu falei, sinto muito, você vai esperar. Ele tem que permitir que as pessoas se reconectem. Sim. Você fez um contrato por êxito, é isso? Ela é. E como tu acabou comentando, né? Quando você está no problema, você não vê o causador do problema. E quando tem uma pessoa terceira que olha, sabe, de fora, é muito mais clara para ela, o problema é aquele ali. Né? Vocês estão focando numa coisa que não é preciso. Porque a gente sabe que a rotina de um casal, e hoje, principalmente hoje em dia, com trabalhos, filhos, né? Às vezes os casais saem 6 da manhã, voltam 10 da noite. Então, isso vai desgastando a relação. É um óbvio isso. Então, às vezes é uma coisa tão pequena, é um tempo para eles, que por eles não ter esse tempo para eles, acabou gerando uma discussão, uma briga, sabe? Um desgaste que é desnecessário. E daí, como tu falou precisa, né? Tu comentou com a tua cliente, precisa decidir agora? Parece que tu realmente, né? Como tu falou, nossa, entreguei para ela um mapa do tesouro. Não, é uma frase que mudou a vida dela em instantes. Então, talvez muitas pessoas precisam disso, né? E, enfim. E também tem outra questão, né? No momento que tem essa questão da separação e da conciliação. Existe acho que é o que mais pesa, né? É os filhos. E como é que é trabalhar quando o casal tem crianças envolvidos, adolescentes, enfim? É mais complicado? Então, predominantemente, eu atuo com famílias que têm filhos menores, tá? Sim, é complicado. Eu gosto justamente de preservar as crianças. Esse é o meu melhor mundo, saber que eu estou colaborando de alguma maneira para essas crianças. Os casais, eles vêm muito emocionados, muito ativados emocionalmente. E as crianças, elas precisam ser preservadas. Elas precisam saber o que está acontecendo, porque é muito ruim. A maioria dos casais acha que a gente não comenta na frente porque eles não sabem. Sim, eles sabem. Sabem o que está acontecendo. Eles não sabem definir como vai ficar. E esse é o medo deles, porque eles não sabem se a separação significa que um ou outro vai embora definitivamente. Então, precisamos preservar essas crianças. Vocês podem falar. Vocês podem abordar, mas por isso vocês não vão conversar sobre assuntos conflituosos na frente deles. Vocês vão dizer que vocês vão estar ali para eles, que isso não vai mudar. O que vai mudar é que a mãe e o pai não estarão mais casados. E aí, tem até um instituto que se fala muito, que é a alienação parental. O que é a alienação parental?
quando eu vou lá para o meu filho, nesse contexto, né? Vou lá para o filho e descaracterizo, invalido o pai, ou invalido a mãe, sabe? Descaracterizo a mãe. Porque eu tô tão ferida, e às vezes acontece, por isso que eu falo, é tão suave, é uma linha tão tênue entre tu saber que isso é só uma expressão emocional ou é intencional, porque às vezes a pessoa tá tão ferida e ela, sabe, ela acaba passando isso para a criança, ela acaba falando do pai, ele acaba falando da mãe para a criança, e isso gera uma mácula para a criança parece que ela é obrigada a ver o pai como né, o mal da história, ou a mãe como a má da história, sabe? Então, eu auxilio as pessoas a entenderem a maneira como elas vão se comunicar e o que elas podem fazer para ajudar. Como elas podem priorizar também que esse pai ou essa mãe tenha um contato efetivo com a criança nesse período. Por exemplo, para contextualizar, tem duas crianças pequenininhas, a mãe de fato assume mais obrigações em relação às crianças, está dia a dia ali, e se separa, e ela fala, você não vai ver o filho nunca, porque ela está ferida, não é que ela queira isso, mas ela está muito ferida. Então dizer, não, o pai tem direitos, ele vai ver, e tu tem que pensar no teu filho, o que ele quer, ele já está preocupado, ele já está mal, ele está sem base, ele precisa saber se o pai vai estar ali. Vamos cumprir com essa obrigação, né, de estabelecer momentos para a convivência desse pai com as crianças, e talvez até ampliar isso, né? Porque isso é importante para a criança, para ver que o impacto da separação não vai interferir no amor que o pai e a mãe têm por essa criança. Ou o pai, por exemplo, a gente percebe que o pai gostaria de ter mais, sabe, mais tempo com as crianças, e a mãe está inflexível, vamos mostrar. Ou a gente percebe que o pai não quer estar com as crianças. O pai não quer. Ele não quer. A gente tem que aceitar que isso possa acontecer. É uma crueldade, concordo. Vamos acioná-lo para buscar a reparação, não vai mudar emocionalmente para a criança. Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar que o pai trabalha um monte, sem sonegar a informação, não vamos mentir. Mas que quando o pai puder, ele vai estar ali, ele vai ser 100% com ela, ao invés de dizer para ela, o teu pai não quer estar contigo. Ele vai perceber isso ao longo da vida, e aí é uma conta que o pai vai ter que acertar com o filho depois. Mas sabe, não trazer isso, porque isso fere tanto a criança, e essa ferida, esse abalo psicológico pode se tornar uma coisa muito grave para essa pessoa carregar no futuro. Então, mostrar para a mãe ou para o pai, para aquela família, como eles podem agir para preservar a integridade emocional das crianças. Nós temos até uma especialista aqui conosco no Meu Fluxo, né? Que ela comenta o seguinte, que não é porque ele não foi um bom marido que ele seja um mau pai. Exatamente. E tem que entender isso e mostrar para a criança, né? Como tu comentou. Explicar, sendo franco, tudo, mas não é porque talvez ele não foi bom para você no momento da relação que ele seja um péssimo pai. Então tem que ver esses lados também, porque tá em jogo, como tu falou, uma criança, o psicológico dessa criança, né? O desenvolvimento dessa criança. Na tua opinião, né? Tudo é conciliado e reconciliável? Conciliado, sim. Na minha opinião, sim. Precisamos de esforço de todas as partes. Se a pessoa vem intransigente, muito provavelmente a gente não vai conseguir um acordo. Se nós conseguimos transformar aquele intransigente em uma pessoa que vai fazer concessões, sim. Porque às vezes me chegam casos, não, a pessoa não, calma, vamos lá. Vamos entender por que a pessoa tem essa suposta inflexibilidade. Mas sim, tudo é, especialmente questões familiares. Porque se eu vou viver, imagina, Dan, você tá lá em conflito com a sua esposa e você vai se separar e vocês têm um filho. Ou vocês têm negócios em conjunto. Às vezes não tem filho, mas tem negócios, tem patrimônio envolvido ali que vocês vão precisar gerenciar juntos. E você briga, mas briga ferrenhamente. Só que no dia seguinte a pessoa está ali. E você tem que conversar com esta pessoa. Né? E no outro dia ela está ali. E eu sempre falo, não caiam em cilada. Às vezes pessoas chegam para vocês e empoderam a sua raiva. E a sua raiva vai para um processo lindo, com uma expectativa maravilhosa para o judiciário. Mas a pessoa que te empoderou está dormindo, enquanto você está acordado, preocupado com isso, encontrando a outra pessoa no dia seguinte. Então vamos conciliar, achar uma conjugação de
interesses para que as pessoas entrem num consenso. E sim, se isso for super, super, super eficiente, pode haver uma reconciliação. Mas nem sempre acontece, eu digo, no relacionamento conjugal. Mas a conciliação de interesses, com toda certeza. Sim. E para quem está vivendo esse momento, né, que é pesado, que a gente comentou aqui, complicado principalmente, qual é a dica que tu dá, assim, nesse momento que a pessoa está precisando se separar, e como tu falou, ela já vem, né, trabalhando esse processo na cabeça dela até efetivamente concretizar. Qual é a tua dica, assim, tu diz, ó, faça isso para esse momento, porque por mais ser complicado, isso vai te auxiliar nesse momento. Respira. Busca profissionais que tenham a linguagem que você busca, que se adapta mais à sua realidade. E pensa que empoderar o ódio, a raiva, até dá uma sensação de saciedade no primeiro momento. Mas eu preciso pensar no dia seguinte. Cria cenários onde você se vê brigando por muito tempo e resolvendo aquela situação. A melhor forma, quando a gente não tem recursos, vamos lá, imediatamente eu não consigo buscar um advogado, imediatamente eu não consigo buscar uma conciliadora, imediatamente eu não consigo buscar uma psicóloga, se coloca em determinados cenários. Te tira, tenta imaginar você brigando, você resolvendo, você trabalhando em conjunto, você inflexível. Se coloca nessas posições. Porque a pessoa tem condição de entender, ela precisa pensar no amanhã. Quando a gente está no olho do furacão, a gente não enxerga. As pessoas chegam, geralmente, cegas do que está acontecendo. Nosso trabalho é tirar, é começar a abrir, clarear as coisas. Quando a pessoa não tem recurso para buscar profissionais que vão fazer isso por ela, ela precisa tentar, em algum momento, se colocar nessas posições. Porque, como eu te falei, é muito fácil eu aderir a pessoas que empoderam aquela emoção que eu estou sentindo naquele momento. Que é a raiva, que é, né? Que é o ódio, que é, sabe? Que não está errado eu sentir isso. Mas se eu chego lá e alguém me empodera para eu colocar isso, um arsenal, né? Dentro de um processo onde eu também vou fazer a outra parte me ver daquela maneira e a outra parte vai fazer o quê? Se defender com igual ou maior peso. Aí eu torno uma situação mais difícil de se resolver. Então, eu digo, respira, tenta se colocar em várias posições. Na posição de quem está brigando, na posição de quem está resolvendo, na posição de quem está amparando, na posição de quem está fazendo concessões e na posição inflexível. Porque aí a pessoa consegue enxergar, sabe? Sim. Niver, acho que essa conversa foi excelente, foi esclarecedora e principalmente foi muito humana. Né, como eu comentei, quando eu escutei sobre como você trabalha, né, como tu falou também, hoje pode ser muito técnico, mas traz um lado humano, eu achei excelente. E com certeza, quem está em casa, nos assistiu, com certeza você esclareceu muitas dúvidas, muitas questões que com certeza vai ajudar muita gente. Então, muito obrigado por ter participado aqui conosco, viu? Dan, agradeço de coração a oportunidade, como eu tinha te dito. E quero que as pessoas se sintam também livres em me contatar, se acharem adequado. E que, mais uma vez, busquem pessoas que tenham um discurso condescendente com a dor delas e que, de fato, possam resolver o assunto sem trazer um problema mais aí para elas carregarem nas costas. E que tudo passa, a gente resolve. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E você que está em casa, não esqueça de deixar teu comentário também aqui, alguma situação, alguma questão que você viveu também com a questão da separação, ou está pensando nisso, então deixa teu comentário aqui, não esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa ver esse vídeo, e também não esquecendo de que o meu fluxo... Fluxo Total é um programa meufluxo.com. Aqui na descrição vai ter o nosso site, a nossa plataforma, onde você pode encontrar vários programas que falam sobre desenvolvimento humano. Talvez você está precisando aí descobrir algumas questões sobre relacionamento. Lá no meufluxo.com tem isso. Ou questões humanas, né? Temos o Restart Mental também, que vai te dar um insight muito bom, certo? Nos vemos no próximo programa. Até a próxima. Até mais.